Fala, galera livre! Hoje viemos aqui dar um super rolê em Tetuan, no Marrocos, a Pomba Branca do Marrocos, é essa cidade aqui. E essa cidade é muito particular, uma cidade que ainda é pouco conhecida pelos viajantes, mas que a gente quer tornar mais conhecida com esse vídeo aqui do YouTube. E para você que quer vir no Marrocos, colocar aí na sua agenda, ou você que não quer vir no Marrocos, saber um pouco mais sobre outras cidades do Marrocos, tipo Tetuan. Então fala aí, amor, um pouquinho dessa cidade para essa galera. Tetuan tem uma história muito particular devido à miscigenação de várias etnias desde antes da época de Cristo, começando pelo povo berbere, que são os povos naturais aqui do Marrocos, depois com a chegada dos fenícios, que vieram do Líbano, mais tarde com a chegada dos romanos e mais recentemente no século XV a chegada dos muçulmanos que vieram fugidos da Espanha. Então imagina, né, o caldeirão cultural que isso se tornou, e isso fez de Tetuan uma das cidades com mais influência de outras civilizações e outros costumes de Marrocos. Então hoje aqui nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho mais de tudo isso para vocês. Mesmo a gente há 2 meses aqui no Marrocos, praticamente, a gente ainda se deslumbra com a beleza dessas montanhas, que são as montanhas Rif, que elas cortam o Marrocos. A gente teve o primeiro contato com elas em Tetuan, que vocês já viram lá no nosso outro vídeo sobre Chef Shawn. Mas é incrível, quando a gente vê, a gente fica maravilhado, porque é muito deslumbrante. Viemos aqui na Torre El Masla, que é um símbolo de resistência da cidade de Tetuan. Essa torre ela foi construída no século XVI por a galera que morava aqui já resistia às invasões gringas, especialmente às invasões de Portugal e da Espanha. Mas não foi suficiente porque 3 séculos depois a Espanha conseguiu invadir e destruir boa parte dessa torre. Mas essa torre ela ainda continua sendo preservada na sua estética, na sua construção original, e ela está posicionada num lugar bem estratégico aqui de Tetuan, com vista para as montanhas e para todos os horizontes, o que garantia uma vantagem aí de defesa da galera que já habitava aqui contra os invasores. Mas no século XIX não teve jeito, então a Espanha invadiu e começou a dominar essa região aqui do Marrocos. Então é isso que resta dessa torre aqui para contar a história da resistência de Tetuan. E aparentemente essa torre hoje em dia ela não é aberta para os turistas, para visitação, e parece que mora um povo aí dentro. A gente não entendeu muito bem. Bom, não vamos entrar porque parece casa, mas está valendo a história para a gente e para vocês. Vamos continuar que a gente tá rumo ao Palácio Real agora. Aqui no Marrocos, pela primeira vez na nossa vida, a gente viu a garça real. A gente nunca tinha visto esse pássaro pessoalmente.
E essa garça a gente descobriu que é a que deu início à lenda de que os bebês vêm trazidos pelas garças. Porque essa garça a gente estudou um pouco sobre ela e viu que ela migra do norte ao sul do planeta, não é de um país. Então ela vem lá do norte ali do Reino Unido ou mais para o norte ainda e vai até lá embaixo na África do Sul. Então ela vai de um polo a outro praticamente do planeta. E é muito legal e foi através dela que se criou a lenda de que os bebês são trazidos pelas garças. Saímos da parceria comprando só duas coisas, só para enganar a fome, para nós mexer o bucho de besteira. A gente tem que almoçar, né? Almoçar, quem sabe esperar nosso almoço. Será que vai ser uma bicara super? Mas é isso, tem que se controlar no Marrocos, é muita pressão. A gente chegou aqui agora no Palácio Real de Tetuan, um dos vários palácios usados pelo rei aqui no Marrocos. A gente descobriu por um dos nossos anfitriões que tem vários palácios espalhados em várias cidades aqui no Marrocos que o rei usa para temporadas. E a gente vai falar um pouco agora do início da monarquia aqui no Marrocos, que se iniciou no século VII com o rei Ibis I, e desde então várias dinastias têm lutado e brigado por esse poder. Desde 1999, o rei Mohammed VI está no poder, depois que sucedeu seu pai, Hassan II, que inclusive tem várias coisas aqui na cidade, como avenidas e praças, com o nome do rei Hassan II. E esses nomes reais, como Mohammed e Hassan II, são muito populares aqui no Marrocos, não só em avenidas, mas também como em escolas, em bares, cafés. A gente vê até pessoas chamando outras por esses nomes. Então, são nomes muito populares aqui no Marrocos. O Marrocos é uma monarquia constitucional. Isso significa que tem o rei, mas também tem o parlamento. Aqui não tem presidente, tem um primeiro-ministro que ele é escolhido pelo rei. Mas os políticos ali que fazem parte do parlamento, eles são elegidos de forma democrática por eleições que acontecem regularmente e que os civis podem votar e decidir quem são, então, esses representantes. Então, o rei ele vai ter não só essa influência política na escolha do primeiro-ministro e nas decisões políticas, como ele também tem uma forte influência religiosa, já que ele é um representante dos princípios do islamismo e ele também tem essa história aí dessa linhagem divina com o profeta Maomé. Então, o rei ele é uma figura central aqui no Marrocos. E em todos os lugares a gente vê fotos dele, seja nos restaurantes, nos cafés, na rodoviária, e sempre ele vai estar ou bem descolado, ou vai estar com a família,
com a esposa, com os filhos, representando os princípios da cultura islâmica. E outra particularidade aqui de Tetuán é a arquitetura, que ela é uma mistura de elementos da Andaluzia, que é uma região da Espanha, com elementos arquitetônicos aqui do Marrocos. Olha só que rua linda essa que a gente tá. E a gente pode perceber essa verdadeira e profunda mistura das duas influências artísticas na construção e decoração desses edifícios aqui. Uma coisa bem particular e bem especial que a gente está amando ver aqui em Tetuán. Os palácios reais, eles também não são só casas de temporada do rei, eles têm uma função política e administrativa aqui no Marrocos. Geralmente são em palácios como esse aqui de Tetuán que o rei ele encontra outros líderes políticos do Marrocos ou de outros países para fazer reuniões, para tomar grandes decisões, para fazer até eventos políticos. Então, esses palácios eles representam o poder do rei, mas também representam um poder político muito grande, já que eles são palco de vários desses acontecimentos e decisões que impactam diretamente a vida do povo aqui no Marrocos. E a gente está chegando aqui na Medina agora de Tetuán. E olha só, uma quarta-feira, o tanto de gente que tem aqui. Esta Medina é conhecida como a Medina mais tradicional do Marrocos. Essa Medina ela foi tombada como patrimônio histórico da Unesco pela funcionalidade preservada dela. É a Medina mais tradicional do Marrocos, muito mais do que a de Fez e a de Marrakech, que são medinas muito mais turísticas. Essa preserva muito mais os costumes marroquinos desde sua criação. Então vamos lá dar uma olhada. Tetuán é uma cidade que é muito antiga e data aí de antes de Cristo. Aqui antes moravam os povos berberes, que são os povos originários do Marrocos, e eles moravam lá nas montanhas, mas por volta ali do século III, a cidade começou a receber os povos fenícios, que eram povos do Líbano, que tinham uma habilidade marítima muito grande e chegaram até aqui. E é interessante como até hoje essa Medina ela preserva essas influências bem dos primórdios da cidade. Por exemplo, a gente vê muitas lojas como essas aqui, ó, de joias, de tecidos também. E os povos fenícios, justamente, eles eram especializados nesse tipo de comércio. Então, desde os primórdios da cidade de Tetuán, que esse comércio ele vem se desenvolvendo aqui, não só joias e tecidos, metais preciosos, mas também o azeite e o vinho. E aí se iniciou essa troca comercial e foi expandindo, então, a cidade de Tetuán. Mas, anos depois, começaram a chegar outros povos, como os romanos, que estavam aí expandindo seu território. E mais à frente, já por volta do século XV, começaram a chegar os muçulmanos vindo da Espanha, assim como povos espanhóis. Então, toda essa história desde antes de Cristo, com os fenícios, os romanos, depois os muçulmanos, fez com que Tetuán ela fosse ganhando características multiculturais na sua arquitetura, no seu comércio, que se preservam até hoje, que a gente pode ver claramente em cada esquina da cidade. Por exemplo, alguns prédios com arquitetura mais andaluzia, da região da Espanha, misturando as cores e alguns elementos de lá com a arquitetura marroquina, e o comércio também ainda muito focado naquelas coisas que os fenícios já focavam ali antes de Cristo. Que interessante, não é? Essa é uma cidade muito curiosa, muito particular e que vale muito a pena a visita. A gente está gostando muito.
você andar numa Medina como a de Marrakech ou a de Fez é totalmente diferente do que você andar nessa Medina aqui de Tetuán, pois a Medina de Fez e de Marrakech elas sofreram muita influência do turismo, então muita coisa é voltada para o turismo. Aqui, nessa Medina em particular de Tetuán, ela conserva as tradições dos povos antigos. Então, você andar aqui é como se fosse uma viagem no tempo. A gente está vivendo exatamente o que povos antigos viviam há 100, 200 anos atrás. E aqui a gente consegue até observar os canhões dessa fortaleza em específico, que servia para proteções contra ataques de possíveis invasores. Aqui no Marrocos a gente consegue encontrar várias fontes de água natural, como essa aqui. Infelizmente essa não é potável, mas a gente consegue encontrar em algumas outras cidades, principalmente as cidades mais altas, que estão mais perto das montanhas, com água potável. A gente descobriu que aqui no Marrocos tem uma certa escassez de água, por alguns problemas de monopólio de água, pelo que a gente entendeu. E algumas cidades, como Marrakech, por exemplo, têm jardins que são regados por águas que vêm das montanhas. A gente vai deixar aqui o card embaixo, um vídeo para vocês verem sobre esse jardim lá em Marrakech, o nosso vídeo sobre Marrakech. E essa é mais uma das curiosidades aqui de Marrocos, onde a gente consegue encontrar várias fontes em várias cidades com água às vezes potável e às vezes não. Uma coisa que é muito especial aqui no Marrocos é a produção de tâmaras. Em todo lugar a gente encontra tâmaras de diversas formas, tamanhos e texturas para vender. E a gente é apaixonado por tâmaras, né? Então a gente encontra nos preços bem baratos assim. E é uma cultura muito rica, essa cultura da tâmara aqui. E ela tem até uma relação com a religiosidade, porque na época do Ramadã, que é um mês bem importante para os marroquinos, eles costumam utilizar a tâmara no de jejum. E a tâmara com nozes, ela também é vista como uma comida de boas-vindas nas casas. Inclusive, uma das casas que a gente se hospedou aqui, o nosso anfitrião nos recebeu com um copo de leite e tâmaras com nozes, e foi espetacular. A hospitalidade marroquina é show de bola. E com a comida boa dessa, melhor ainda. E a patisserie, né, que são os doces marroquinos, cara, tá por todo canto, entendeu? Todo canto, toda esquina você vai achar patisserie. Seja dentro de uma loja, seja uma barraquinha de rua, já achamos outra. Olha aí. É só pressão, é só tentação. E a gente fez um vídeo falando sobre patisserias, hein? A gente provando doces marroquinos, são bem diferentes dos doces do Brasil. Então, já veio aqui no card desse vídeo que tá imperdível e você vai se surpreender com a delícia. E você vai se surpreender em quão estranho, quão diferente, quão elaborados são os doces aqui no Marrocos. São verdadeiras obras de arte, assim, que a gente fica surpreso como a galera inventou isso, né, velho? Mas vamos dar um close aí para vocês verem um pouquinho dessa patisserie de rua e outros vídeos também, vocês vão poder acompanhar um pouquinho dessa culinária com a gente. Uma das particularidades aqui da Medina de Tetuán, que a gente também encontra um pouco em Marrakech, é que os artesãos, eles fazem os trabalhos deles dentro da própria Medina e dentro das próprias lojas. Então é muito comum aqui nessa Medina a gente ver o trabalho com tecidos, que é o que está acontecendo aqui
nessa loja atrás de nós. Como a gente tinha explicado anteriormente para vocês, os povos berberes eles já traziam junto com os fenícios essa tradição dos tecidos. Então a gente está em um contato direto aqui com a tradição extremamente antiga e valiosa do artesanato marroquino. Filmar nas ruas aqui das Medinas é difícil, porque é muita gente, cara. E como a gente tá filmando, falando português, as pessoas elas param, quer olhar, quer ver, ou quer sair do meio da câmera, ou quer sair na câmera. Então toda hora tem muita interferência na nossa filmagem, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente se diverte, né, com as situações que a gente vai passando por aqui junto. A Medina de Tetuan, por sua particularidade e originalidade, a partir do ano de 1997, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E mais uma curiosidade é que o Marrocos é cheio de gatos, cara. Tem gato em todo canto, na rua, nos comércios, dentro do comércio, dentro dos restaurantes. A galera trata muito bem os gatinhos aqui e eles são parte da cultura marroquina. A gente veio aqui na rodoviária de Tetuan comprar nossa passagem para Tanger. A gente vai sair de Tanger para a Itália. E a gente sempre está vindo no guichê da CTM, que é a empresa que faz esse translado aqui. Uma empresa de ônibus bem legal, bem confortável, mas o site não funciona, só funciona para ver os horários mesmo. E a gente pagou 30 dirham para ir daqui para Tanger e vai dar aí cerca de 1 hora de viagem, é perto. Então é isso, né? A gente vai para Tanger, vamos lá encontrar nosso anfitrião que nos recebeu antes, virou nosso amigo e a gente vai dormir uma noite lá na casa dele, vai visitá-lo, estamos super felizes. E de Tanger a gente vai voar direto para Itália. Eita, que emoção, velho, vai ser sucesso. Então, vamos lá. Então é isso aí, galera. Chegando ao final de mais um vídeo aqui em Tetuan. A gente espera que vocês tenham gostado de mais essa aventura. E a aventura tá só começando. Como vocês têm acompanhado, a gente passou 2 meses aqui no Marrocos, visitamos várias cidades e vocês podem conferir tudo isso no nosso card, no nosso canal. Então, se você quer ser livre pelo mundo, viajar a baixo custo, aprender como se hospedar de graça, trabalhar online, já confere nossos produtos e serviços. A gente tem e-book, consultoria, mentoria e nosso Instagram e nosso YouTube estão cheios de conteúdo sobre esses temas. Então tá esperando o quê? Vem ser livre pelo mundo!